Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem? Bem, todos estamos tentando ter uma vida boa, de fazer as coisas certas, ou pelo menos da forma mais apropriada. Todos tentamos ser boas pessoas e ser cada vez melhores. Eu, pelo menos, acredito nisso. Então, por que as coisas nem sempre dão certo? Por que constantemente botamos os pés pelas mãos? Por que fazemos escolhas erradas? Por que nos equivocamos tanto? Por que temos que sofrer por amar ou sentirmos culpados por fazer as coisas certas? A vida se complica quando menos o esperamos, tanto que até sentimos medo do que acontecerá daqui a pouco quando tudo vai bem. Não todo dia, né? Mas em geral começamos o dia cheios de sonhos e ilusões e o terminamos naquele sentimento de frustração. Sim, nem todo dia é um dia bom. E geralmente os dias bons passam meio que desapercebidos. Não prestamos atenção às coisas boas que também acontecem na nossa vida. Podemos ter 20 triunfos na jornada e um momento ruim. E é desse momento ruim que lembraremos até adormecer. Bem, talvez essa seja a natureza humana. O certo é que queremos viver tranquilos e organizadamente, mas sempre existem contratempos, empecilhos, coisas que deveríamos ter feito antes ou depois, situações que passaram desapercebidas, decisões erradas, e a necessidade intransferível de sempre ter que arcar com as consequências dos nossos actos. Isso é o que se conhece por causa e efeito, ou karma. Aos poucos, o corpo e a mente aprenderam a se adaptar às adversidades. O nosso cérebro aprendeu a sempre estar olhando para o problema, para a necessidade de resolver situações difíceis ou de perigo, e, fundamentalmente, a prever aquelas situações que possam complicar nosso futuro, já que ele é o responsável pela nossa sobrevivência. Ele produz uma sensação para nos avisar que há que fazer alguma coisa, pois algo ruim pode acontecer. Uma sensação que nos deixa alertas e que chamamos de ansiedade. Originariamente, a ansiedade era nossa amiga fiel. Hoje é uma amiga de duas caras. Nos alerta e protege e acaba conosco. Porém, a ansiedade não é uma vilã. A ansiedade é alerta, mas nós não a ouvimos. Alerta de novo, uma e outra vez, e continuamos sem ouvir, até que o desgaste orgânico emocional excede as nossas reservas e as possibilidades de nos recuperar. Desde o momento que se inicia o estado de alerta, o organismo, através da modificação de sua química e das novas prioridades metabólicas, aposta suas forças e reservas à resolução dos conflitos que nos geram estresse. Esse enorme desgaste chegaria a seu fim no momento em que começamos a dar soluções a ditos conflitos. O problema é que não ouvimos os sinais de alerta que a ansiedade nos dá. Não ouvimos porque não queremos ouvir. Não ouvimos porque nosso ego tem outros interesses. A gente se inventa histórias e excusas para continuar insistindo naquilo que não é viável só porque a nossa mente e o nosso coração, alheios a uma realidade maior, assim o desejam. O apego é uma não virtude e uma não virtude gera não virtudes. O ponto em questão, quando falamos de que as coisas dão erradas e nos geramos conflitos, está no desatino e na confusão que produz a nossa incapacidade de ver a vida tal qual ela é, de aceitá-la como ela é, de perceber, em primeiro lugar, a forma em que estamos inseridos nela, para depois propormos as modificações e as transformações que achemos oportuno. Esta incapacidade de ver a vida tal qual ela é, não só se transforma em cegueira, aumentando a ineficácia com a qual nos conduzimos pela vida, sino que também nos conduz pelo caminho contrário àquele que realmente queremos transitar.
nos deixa míopes e nos afasta de vez do nosso lugar. O ciúme é um exemplo perfeito daquilo que estamos falando. Numa relação afetiva, de amor, o ciúme não contribui ao relacionamento nem o fortifica. Na realidade, separa. Ao termos ciúmes, somos como crianças. Dizemos, eu te amo demais. E ao mesmo tempo dizemos, você me faz sofrer, não te quero mais. Numa relação afetiva, quem sente ciúmes se auto-exclui da relação. Esse sentimento que nos afasta do amor nem sempre surge de fatos reais. Nem sempre surge da percepção objetiva das circunstâncias. Mas, em nenhum momento nos preocupamos em procurar de onde é que esse sentimento surge. Só reagimos por temor a perder o amor, saindo da relação antes de ser traídos ou abandonados. Neste exemplo, é muito melhor e menos doloroso para nosso ego sair antes da relação para não ser traído ou abandonado. Nós não temos clareza da origem dos ciúmes. Nem sabemos por que esse sentimento possui mais força que a nossa vontade. E preferimos aceitar o que o amor cego nos diz. Ou, dito de uma outra forma, preferimos acreditar o que necessitamos acreditar para não entrar em contradição com o que subjetivamente percebemos como a nossa realidade, como as nossas necessidades, numa clara condição de dissonância cognitiva. A maior parte das vezes, as coisas não dão certo porque nossa percepção está longe da realidade. E a causa disso está no fato de que, em geral, colocamos a carreta na frente dos bois. Mas o que isso significa? Bem, os sonhos, as ilusões, os projetos são muito bons, mas eles necessitam de um marco, de uma circunstância apropriada para se realizar. Sonhos, ilusões e projetos existem primeiro no plano do pensamento. E nele não possuem limites. Mas na hora de se concretizar necessitam de conhecimento, planificação e pé no chão, dentre outras coisas. Algumas pessoas gostariam de agregar na lista de condições para concretizar sonhos e ilusões uma boa dose de sorte. Mas na nossa compreensão, a sorte não se relaciona com o acaso, e sim com o estarmos alinhados com as circunstâncias. Viver na fantasia de querer, mas não ter, de que podemos ser, mas não somos, nos achando o umbigo do universo e na espera de que todos sejam do jeito que eu necessito que sejam, não contribui em nada para alcançar meus objetivos, quaisquer que estes sejam. Botar a carreta na frente dos bois é justamente pular o fato de compreender a realidade antes de pretender mudá-la. Mas será que isso pode dar certo? Pode, mas isso dependerá de estarmos ou não alinhados com as circunstâncias. Ou seja, que a nossa vida tenha transcorrido em correspondência efetiva e positiva com o nosso contexto e as nossas circunstâncias. Veja, um casamento às cegas pode dar certo. Posso sobreviver no jogo da roleta russa. Pode ser que a gente ganhe na loteria. No entanto, se casar às cegas, brincar com a morte ou apostar na loteria são riscos com uma enorme probabilidade de dar errado. Ações todas que, na perspectiva de tentarmos viver sem gerar consequências negativas na nossa vida, deveríamos evitar. É o que poderíamos chamar de viver sistemicamente. O fato de que as coisas possam dar erradas, de que cometamos muitos e repetidos erros na nossa existência e de que a vida se nos complique tanto, não é, nos parece, um desígnio divino. Não é um castigo dos deuses. Não necessitamos procurar as causas desses percalços longe de nós. É mais, nem sequer é necessário procurar fora de nós. A falta de eficiência em relação à nossa vida está na incapacidade de perceber e a sentir a vida tal qual ela é, do jeito que ela é, pelo preço
que nos custou. Em vez de observar a vida com simplicidade, através da sinceridade e da humildade de quem somos, histórica e circunstancialmente, tomamos pedaços parciais da realidade que nos interessa como se isso fosse viável. E nos convencemos de que nada do resto que compõe a nossa relação com a vida importa. No plano individual, isto é o que se denomina dissonância cognitiva e define o momento em que emoções, sentimentos e percepções contraditórias necessitam ser harmonizadas dentro de nós como condição para continuarmos sem fraturas psicológicas. E escolhemos acreditar no que o coração nos diz, ainda que isto nos afaste do real e viável e nos empurre cada vez mais no irreal e conflitivo. A dissonância cognitiva nos separa da realidade e nos coloca numa realidade paralela, só nossa, só percebida por nós, e que, pelo tanto, não nos permite uma interação efetiva com as demais pessoas do nosso convívio. Encurtando o caminho, é por isso que sempre se fala do autoconhecimento, da necessidade de olharmos para dentro de nós mesmos, para achar a calma dentro de nós. Pois esse é o mecanismo inicial para retomarmos o controle do nosso agir, da nossa circunstância e contexto, para voltarmos a ser no nosso lugar sistêmico, que, do jeito que for, é o único lugar possível desde o qual poderemos dar continuidade ou fazer ajustes, mudanças e transformações positivas na nossa vida. As coisas nem sempre dão certo porque vivemos e agimos dentro de uma realidade parcial, desconhecendo uma enorme quantidade de circunstâncias, fatos, sentimentos, de realidades que coabitam em um mesmo cenário com a nossa realidade pessoal. A boa notícia é que podemos reduzir esse atrito constante com a realidade. É possível equivocar-se menos, agir de maneira mais sábia, andar pela vida sem gerar tantas consequências negativas para a nossa vida. E uma vez que o percebemos, não é tão difícil. Só devemos evitar transgredir ordens essenciais da convivência humana, respeitar o lugar e o direito dos outros, viver em equilíbrio justo e apropriado com as pessoas e com a natureza, dando e tomando de acordo às circunstâncias com humildade, sinceridade e sabedoria, e respeitando a ordem natural dos relacionamentos, assentindo o que foi e o que é, no nosso lugar de direito na família e na sociedade, para depois procurar mudanças e transformações que, por bem, achemos importantes para a nossa vida. Estes são os princípios da filosofia sistêmica de Bert Hellinger. A vida fica muito mais leve e se erra muito menos. Se tiver dúvidas e quiser falar mais sobre o assunto, entre em contato conosco. Um forte abraço, muita luz, até!